Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo para vocês para me desculpar pelo ocorrido hoje. Tive um problema com o meu computador, ele já é bem velho mesmo e vai precisar de um técnico. De qualquer forma, a boa notícia é que o novo está com a entrega prevista para hoje e com o computador novo eu vou conseguir interagir bem mais com vocês, porque esse velhinho aqui tinha muita coisa que não tinha mais como utilizar, ele não comporta alguns programas novos, tá com vários outros problemas. Eu até tinha um outro notebook que eu havia comprado recentemente, mas eu precisei deixar com a minha filha mais velha e ela estuda e mora em outra cidade. Então, vamos lá. Nós vamos fazer essa correção das atividades por aqui. Assim que o computador voltar do técnico, eu já disponibilizo para vocês por escrito, mas pelo menos para nós conseguirmos interagir um pouquinho por aqui. Na aula passada, nós falamos sobre a religião na antiguidade. Então, nós vimos sobre vários povos antigos, os mesopotâmicos, os egípcios. E aí, na página 71, o primeiro exercício, ele pedia para vocês fazerem o seguinte: falarem sobre a importância religiosa, política e econômica dos zigurates. A importância religiosa era a moradia dos sacerdotes e o local onde eram realizados os rituais religiosos. A importância política era a casa do rei e a sede administrativa. E a importância econômica era o depósito onde eles armazenavam os gêneros agrícolas produzidos. Na página, vamos lá. Vou ter que ir olhando o meu livro por aqui, porque não dá para acompanhar nada pelo computador, tá? Desculpa. Na página 74, ele trazia uma pintura para vocês e pedia para vocês falarem um pouco a respeito. O local e a data da pintura. Essa pintura ela foi feita aproximadamente entre 1298 a.C. e 1235 a.C. Ela foi feita no Vale das Rainhas. Algumas características dessa pintura. Nós vemos dois deuses aí, a Amendit, que é a deusa do Ocidente, e o Ra, que é o deus do Sol. E para falar um pouquinho sobre as outras características, essa pintura foi feita no interior da tumba da Nefertari, que foi a esposa do Ramsés II. Na página 75, perguntava o seguinte: podemos considerar a pintura como uma fonte histórica? De qual tipo? Sim, ela pode ser considerada uma fonte histórica, pois ela nos ajuda a compreender o passado, a conhecer um pouquinho mais do passado. E ela é do tipo pictórica, relacionada à pintura, à imagem, a desenho, ou visual. Como essa pintura nos auxilia a compreender a sociedade do Egito Antigo? Ela nos auxilia a compreender o passado, porque ela retrata crenças dos antigos egípcios. Qual característica da religião egípcia a pintura deixa em evidência? A característica principal era que os deuses egípcios eles tinham a forma humana, ou também eles podiam ter a forma de animais, ou ainda serem metade humanos e metade animais. Depois, página 78, é aquele item família e escola. Ele pedia para vocês falarem um pouquinho como hoje em dia as famílias conseguem assistir aos Jogos Olímpicos. Nós conseguimos assistir aos Jogos nos deslocando, indo viajar para essas cidades onde são realizados os Jogos, ou então nós podemos assistir a transmissão dos Jogos pela TV. Na página 79, ele pediu para vocês aprofundarem um pouquinho mais a pesquisa sobre os Jogos Olímpicos. Então, vocês podiam pesquisar na internet, podiam pesquisar em livros, revistas, perguntar para os pais de vocês. E ele traz um quadro para vocês preencherem. Uma coluna vocês têm que falar sobre a Grécia Antiga e a outra sobre a atualidade. O local
Na Grécia Antiga, os jogos eles eram realizados na cidade grega de Olímpia. Atualmente, eles são realizados em uma cidade que ela é escolhida para a realização desses jogos. Então, uma cidade do mundo é escolhida para ser a sede dos Jogos Olímpicos. O objetivo. Lá na Grécia Antiga, era um ritual religioso que servia para homenagear os Zeus, que era o deus mais importante da antiguidade, era o maior dos deuses. Atualmente, ela é um evento esportivo que ela integra todos os povos do mundo, através de várias competições esportivas. Quando é realizada? Tanto antigamente quanto na atualidade, os jogos são realizados de 4 em 4 anos. Página 80, ele trazia uma listinha para vocês dos deuses egípcios e dos deuses gregos. E eu pedi para que vocês escolhessem apenas um de cada e pesquisassem a respeito. Eu vou corrigir os livros de vocês através das fotos que vocês postaram. Na página 81, esse espaço em branco, ele era destinado para vocês fazerem ilustrações a respeito dos deuses que vocês pesquisaram. Hoje eu pedi para que vocês leiam sobre as páginas 82 e 83, que elas vão trazer para nós um pouquinho sobre os hebreus e a primeira religião monoteísta. Lembrando que monoteísta é a crença em um único Deus. E pedi para vocês fazerem os exercícios das páginas 84 até a página 91. Então, o que nós vamos deixar combinado? Assim que resolver o problema do meu computador, eu vou postar essa correção por escrito para vocês. Essa que eu acabei de fazer no vídeo, para que não reste nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade para corrigir o livro. E também vou postar para vocês uma revisão que eu fiz de toda a unidade 1. Desculpa, gente. De toda a unidade 3. Juntamente com alguns mapas mentais. Depois vou preparar para vocês, utilizando o computador novo, que vai ficar muito mais tranquilo de fazer isso, uma revisão sobre a unidade 2. Combinado? É o que vocês vão fazer hoje. Então, nessa leitura das páginas 82 e 83, vocês vão ver um pouquinho sobre essa religião dos hebreus. Eles acreditavam em um Deus único, chamado Javé, e que Javé tinha prometido um local para eles se estabelecerem, instalarem as moradias e viverem com fartura. E esse local era chamado de Terra Prometida. Isso foi aproximadamente entre os anos 1800 a 1250 a.C. Naquela época, os hebreus eles se organizavam em tribos. E essas tribos, elas eram governadas pelo patriarca. O patriarca era um homem mais velho e o mais respeitado do grupo, o mais experiente. Passado mais um pouquinho de tempo, lá entre 1010 e 930 a.C., essas tribos todas se uniram e formaram um único reino. E esse reino ele foi chamado de Reino de Israel. Um dos principais reis que teve nesse reino foi o rei Davi. E ele transformou Jerusalém na capital do reino. Depois que ele terminou de governar, o sucessor dele, quem foi governar depois, foi o filho dele, o Salomão, e ele deu continuidade às obras que o pai dele havia começado. Ele transformou Jerusalém em um grande centro comercial, onde tinha tecelagens, marcenarias, onde tinha bastante produção agrícola, pastoreio, pesca. E também os comerciantes, eles se organizavam em caravanas, em grupos que eles iam para outros locais levar os gêneros agrícolas que eles produziam. Então, quer dizer, teve essa intensificação do comércio. Uma das maiores obras que o rei Salomão fez em Jerusalém foi um templo, que ele denominou Templo de Salomão. Só que esse templo foi construído mais ou menos no século 6 a.C., e aí foi destruído também pelos babilônicos.
Depois, os hebreus reconstruíram, só que o templo foi novamente destruído por ordem do Império Romano. Então, olha só. E tem uma curiosidade que é muito bacana, tá? Jerusalém, ela é considerada um lugar muito sagrado. Em Jerusalém convivem três povos monoteístas, que são o seguinte: os judeus, os muçulmanos, né, e os cristãos. Os judeus, eles consideram o local sagrado porque foi a cidade fundada pelo rei Davi. Os cristãos, porque foi o local que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. E para os muçulmanos, foi o local em que o Maomé, o grande profeta deles, ascendeu para os céus. Ele foi para os céus acompanhado pelo anjo Gabriel. Essa é uma passagem citada no Alcorão, que é como se fosse a Bíblia deles, o livro mesmo que embasa toda a religião. Então, até hoje, Jerusalém é um local sagrado muito visitado por pessoas que têm esse vínculo com a religião, que querem conhecer um pouquinho mais sobre a religião, certo? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, saudade. Obrigada.